Boa noite a todos. O meu nome é Isabela, eu sou aluna do 10º período A de Direito da Unipac Barbacena e nesta noite eu, juntamente com meus colegas de classe, Jonathan, Luiz Felipe e Tatiele, iremos apresentar as questões que foram cobradas no 26º exame da OAB. Iremos apresentar as oito questões que foram cobradas, apontando as alternativas corretas e também fazendo breves comentários sobre cada alternativa de cada questão. A primeira questão a ser analisada é sobre as prerrogativas dos advogados. A questão possui o seguinte enunciado: o advogado Fred dirigiu-se, em certa ocasião, a uma delegacia de polícia e a um presídio, a fim de entrevistar clientes seus que se encontravam, respectivamente, prestando depoimento e preso. Na mesma data, o advogado Jorge realizou audiências na sede de um juizado especial cível e no interior de certo fórum regional da comarca. Considerando o disposto no Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta. Antes de analisar as questões e apontar a questão correta, é preciso ter conhecimento do artigo 7º, parágrafo 4º do Estatuto da OAB. O referido artigo diz o seguinte: o Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios salas especiais permanentes para os advogados, com uso e controle assegurados à OAB. É importante destacar que a palavra controle foi foi declarada inconstitucional pelo STF na DI 1127-B, e por este motivo, embora essas salas sejam utilizadas pelos advogados e pela OAB, não são por eles controladas. Dito isso, a gente vai analisar agora as questões, as alternativas. A primeira alternativa diz o seguinte: é direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados nos seguintes locais visitados: sede do Juizado Especial Cível e Fórum Regional da Comarca. Quanto aos demais, embora seja recomendável a existência de salas especiais, não há dever legal de instalação. A seguinte alternativa encontra-se incorreta, pois as salas especiais e permanentes devem ser instaladas pelo Judiciário e pelo Executivo, respectivamente, em todos os fóruns, juizados, delegacias de polícias e presídios. Já a alternativa B diz o seguinte: é direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados em todos os locais visitados. Quanto aos 4 locais, há dever legal de instalação das salas. A presente alternativa encontra-se correta, pois ela está de acordo com o que foi dito no artigo 7º, parágrafo 4º do Estatuto da OAB. A alternativa C diz que é direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados nos seguintes locais visitados: sede do Juizado Especial Cível, Fórum Regional da Comarca e Presídio. Quanto à delegacia de polícia, embora seja recomendável a existência de salas especiais, não há dever legal de instalação. A alternativa encontra-se incorreta, pois é direito também dos advogados disporem de salas especiais permanentes nas delegacias de polícia, tratando-se de um dever do Poder Executivo a sua instalação. A alternativa D diz que é direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados nos seguintes locais visitados: Fórum Regional da Comarca e Presídio. Quanto aos demais, embora seja recomendável a existência de salas especiais, não há dever legal de instalação. Essa alternativa também encontra-se incorreta,
pois ela está excluindo os juizados especiais e as delegacias de polícia, locais que também devem contar com salas especiais permanentes para o uso tanto pelo advogado quanto pela OAB. A segunda questão a ser analisada é sobre a sociedade de advogados. A segunda questão possui o seguinte enunciado: o advogado Pasquale integra a Sociedade de Advogados X juntamente com 3 sócios. Todavia, as suas funções na aludida sociedade apenas ocupam parte de sua carga horária semanal disponível. Por isso, a fim de ocupar o tempo livre, o advogado estuda 2 propostas. De um lado, pensar em criar, paralelamente, uma sociedade unipessoal de advocacia. De outro, estuda aceitar a oferta proposta pela Sociedade de Advogados Y de integrar seus quadros. Considerando que todas as pessoas jurídicas mencionadas teriam sede na mesma área territorial de um conselho seccional da OAB, assinale a alternativa correta. Antes da gente analisar cada alternativa, é preciso ter conhecimento do artigo 15, parágrafo 4º do Estatuto da OAB. O artigo diz o seguinte: nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Dito isso, a gente vai agora analisar cada alternativa da questão. A primeira alternativa diz que é permitido que Pasquale integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X e a Sociedade de Advogados Y. Todavia, não é autorizado que integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X e a Sociedade Unipessoal de Advocacia. A alternativa A encontra-se incorreta, pois Pasquale não pode integrar simultaneamente 2 ou mais sociedades no mesmo conselho seccional, tenham elas natureza pluripessoal ou unipessoal, de acordo com o artigo 15, parágrafo 4º do Estatuto da OAB. A seguinte alternativa é a alternativa B, que diz que é permitido que Pasquale integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X e a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Todavia, não é autorizado que integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X e a Sociedade de Advogados Y. A alternativa também se encontra incorreta, pois Pasquale já é sócio da Sociedade X. Assim, ele não pode ser titular no mesmo conselho seccional de outra sociedade, ainda que ela seja de natureza individual, conforme o artigo 15, parágrafo 4º do Estatuto da OAB. A próxima alternativa é a alternativa C, que diz que não é permitido que Pasquale integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X e a Sociedade de Advogados Y. Tampouco é autorizado que integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X e a Sociedade Unipessoal de Advocacia. A presente alternativa encontra-se correta, pois ela está de acordo com o artigo 15, parágrafo 4º da OAB, do Estatuto da OAB, que diz que nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, seja ela pluripessoal ou unipessoal, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Apesar da gente já ter achado a alternativa correta, a gente também irá analisar a alternativa D. A alternativa D diz que é permitido que Pasquale integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X e a Sociedade de Advogados Y. Também é autorizado que integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X e a Sociedade Unipessoal de Advocacia.
A alternativa D encontra se incorreta, pois ela está colidindo com o que diz no artigo 15, parágrafo 4º do Estatuto da OAB. Em suma, um advogado será permitido integrar uma única sociedade de advogados, da espécie que for, seja ela individual ou pluripessoal, em cada conselho seccional. Boa noite, professor Luiz Carlos e colegas de sala presentes. Nessa noite, como a Isabela disse, estaremos apresentando as questões do 26º exame da ordem. E, nesse caso, eu irei apresentar as questões de números 3 e 4 e espero cumprir com o objetivo proposto. Então, vamos lá. Na questão 6, vou ler o enunciado e depois as opções de resposta e comentar cada uma delas. Na questão 3, aqui fala que Júlio Silva sofreu sanção de censura por infração disciplinar não resultante da prática de crime. Já Tatiana sofreu sanção de suspensão por infração disciplinar não resultante da prática de crime também. E Rodrigo sofreu sanção de suspensão por infração disciplinar resultante da prática de crime, ao qual foi condenado. Transcorrido 1 ano após a aplicação e o cumprimento das sanções, os três pretendem obter a reabilitação mediante provas efetivas de seu bom comportamento, de acordo com o Estatuto da OAB, a alternativa correta. Então, as alternativas são: letra A, Júlio e Tatiana fazem jus à reabilitação, que pode ser concedida após 1 ano, mediante provas efetivas de bom comportamento, nos casos de qualquer sanção disciplinar. O pedido de Rodrigo, porém, depende também da reabilitação criminal. Na letra B, apenas Júlio faz jus à reabilitação, que pode ser concedida após 1 ano, mediante provas efetivas de bom comportamento, somente nos casos de sanção disciplinar de censura. Na letra C, todos fazem jus à reabilitação, que pode ser concedida após 1 ano, mediante provas efetivas de bom comportamento, e nos casos de qualquer sanção disciplinar, independente se resultante da prática de crime, tendo em vista que são esferas distintas de responsabilidade. E na letra D, ninguém faz jus à reabilitação, que só pode ser concedida após 2 anos, mediante provas efetivas de bom comportamento, nos casos de sanção disciplinar de censura, e após 3 anos, no caso de sanção disciplinar de suspensão. Então, o que temos aqui? Primeiramente, vale lembrar que, nos termos do artigo 41 do Estatuto da Advocacia da OAB, é permitido ao advogado que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, 1 ano após o seu cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas de bom comportamento. Porém, quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. E isso está no artigo 41, parágrafo único do Estatuto. Assim, vamos analisar as alternativas. Então, a letra A aqui, ela está correta. Por quê? Porque, considerando que Júlio e Tatiana sofreram sanção disciplinar não decorrente da prática de crime, isso é importante, a reabilitação poderá ser requerida após 1 ano do cumprimento da penalidade imposta, desde que haja provas efetivas de bom comportamento. E com relação ao Rodrigo, além dos referidos requisitos, ainda ele deverá pleitear a sua reabilitação perante a OAB, ter alcançado a sua reabilitação criminal. Então, pessoal, aqui na letra A gente já pode considerar que ela é correta. Porque, considerando que Júlio e Tatiana sofreram sanção disciplinar não decorrente da prática de crime, essa reabilitação poderá ser requerida após 1 ano do cumprimento da penalidade imposta, desde que haja provas efetivas de bom comportamento. E com relação ao advogado Rodrigo, além de referidos requisitos, que a gente citou aqui agora, ainda deverá, antes de pleitear sua reabilitação perante a OAB, ele tem que ter alcançado a sua reabilitação criminal,
visto que a sanção disciplinar que lhe foi imposta em processo ético disciplinar resultou da prática de crime. E, pessoal, é bom deixar bem claro que essa exigência ela está contida no artigo 41, parágrafo único do Estatuto da Advocacia e da OAB. Agora vamos aqui na letra B, ela está incorreta, pois todos os três advogados farão jus à reabilitação, desde que satisfeitos os requisitos do artigo 41, que a gente falou aqui agora há pouco. A letra C também está incorreta, pois a reabilitação, quando a infração ética decorrer da prática de crime, exigirá também prévia reabilitação criminal. E a letra D também está incorreta, porque a reabilitação só poderá ser concedida a todos os advogados desde que preencha o requisito do artigo 41, que a gente falou aí em cima. Destaca-se que o prazo para pedir essa reabilitação é de 1 ano após o cumprimento da sanção disciplinar, exigindo-se ainda provas efetivas de bom comportamento. Então, pessoal, temos aqui que a alternativa correta nesse exercício vai ser a letra A. Júlia e Tatiana fazem jus à reabilitação, que pode ser concedida após 1 ano mediante provas efetivas de bom comportamento, nos casos de qualquer sanção disciplinar. Já o pedido de Rodrigo vai depender também da reabilitação criminal, ok? Agora vamos para a número 4. Agora, pessoal, nós estamos para a questão 4. Ela diz o seguinte: o Conselho Seccional X pretende criar a subseção Z, que abrange 3 municípios. Estima-se que, na área territorial pretendida para a subseção Z, haveria cerca de 50 advogados profissionalmente domiciliados. O mesmo Conselho Seccional também pretende criar as subseções W e Y, de modo que W abrangeria a região norte e Y abrangeria a região sul de um mesmo município. Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta. Então, vou ler aqui de novo aqui todas as alternativas primeiro e depois a gente comenta. Dá uma diminuída aqui. Na letra A, nós temos que não é autorizada pelo Estatuto da Advocacia da OAB a criação da subseção Z com área territorial pretendida. Quanto às subseções W e Y, poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 100 advogados nela profissionalmente domiciliados. Na letra B, temos que não é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB a criação da subseção Z, em razão da área territorial pretendida. Quanto às subseções W e Y, poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. E na questão C, nós temos que a criação da subseção Z com a área territorial pretendida é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e OAB. Da mesma forma, as subseções W e Y poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. E a letra D, a criação da subseção Z com área territorial pretendida é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da Ordem. Já a criação das subseções W e Y, em razão da área territorial pretendida, não é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB, independente do número de advogados nela profissionalmente domiciliados. Então, pessoal, antes da gente comentar aqui quais são as questões, as alternativas erradas e qual é a certa, vale lembrar que nos termos do artigo 60, caput e parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia da OAB, a subseção pode ser criada pelo Conselho Seccional, que fixa sua área territorial e seus limites de competência e autonomia. A área territorial da subseção pode abranger um ou mais municípios, ou parte de município, inclusive da capital do Estado, contando com um mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. Assim, pessoal, agora a gente vai comentar a respeito das alternativas. Então, aqui, na alternativa A,
o que nós temos? Nós temos que ela é incorreta, né? Pois o Conselho Seccional poderá criar uma subseção com abrangência territorial correspondente a mais de um município. E, além disso, para a criação da subseção, será necessário que conte com pelo menos 15 advogados, nela profissionalmente domiciliados. Portanto, poderiam ser criadas duas subseções em um mesmo município, normalmente, mas desde que respeite o limite numérico trazido no artigo 60 do Estatuto da Advocacia da OAB. Ok? A letra B, deixa eu baixar aqui. A letra B, né, ela também está incorreta. Por quê? Porque se admite a criação de subseção que abrange o território de um único município, parte de um município ou até mais de um município. Pessoal, então aqui na letra C, né, ela é a alternativa correta. Vou até marcar ela aqui de uma vez. Por quê? Porque ela está nos exatos termos do artigo 60, caput e parágrafo 1º, que fala da criação, né, das subseções. Por que ela está falando que a criação da subseção Z com área territorial pretendida é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB? Da mesma forma, as subseções W e Y poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. Então, ela bate certinho com o que está no artigo 60, caput e parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia da OAB. E a letra D, consequentemente, está incorreta, porque seria possível a criação das subseções W e Y, embora no território de um mesmo município, sendo necessário, porém, que em cada uma delas houvesse pelo menos 15 advogados profissionalmente domiciliados. Então, pessoal, essa é a questão, as alternativas certas, né? Tentei passar para vocês da melhor maneira possível. Muito obrigado, boa noite. Uma boa noite a todos. Meu nome é Luiz Felipe, sou aluno do 10º período de Direito, turma A, e vou apresentar para vocês duas questões de ética da prova de número 26 da OAB, que foi realizada em 2018. A primeira questão é a seguinte: Juan e Pablo, ambos advogados, atuaram conjuntamente patrocinando uma demanda trabalhista em favor de certo trabalhador empregado. Tiveram bastante sucesso no exercício dessa função, tendo se valido de teses jurídicas notórias. Em razão disso, após o fim desse processo, duas pessoas jurídicas contrataram, respectivamente, Juan e Pablo, como integrantes de seus departamentos jurídicos em relação empregatícia. A sociedade que empregou Juan determinou que ele atue de forma consultiva, emitindo parecer sobre a mesma questão jurídica tratada naquele primeiro processo, embora adotando orientação diversa desta feita favorável aos empregadores. A pessoa jurídica que emprega Pablo pretende que ele realize sua defesa em juízo em processos nos quais ela é ré, sobre a mesma questão, também sustentando o posicionamento favorável aos empregadores. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Bom, essa questão possui 4 afirmativas, sendo que a afirmativa A diz que Juan e Pablo podem, de maneira legítima, recusar a atuação consultiva e o patrocínio das demandas judiciais, respectivamente, sem que isso implique violação aos seus deveres profissionais. B. Apenas Juan pode, de maneira legítima, recusar a atuação consultiva sem que isso implique violação aos seus deveres profissionais. C. Apenas Pablo pode, de maneira legítima, recusar o patrocínio das demandas judiciais sem que isso implique violação aos seus deveres profissionais. D. As recusas quanto à atuação consultiva e ao patrocínio das demandas judiciais por Juan e Pablo, respectivamente, implicam violações aos seus deveres profissionais. Bom, nessa questão, a alternativa correta seria a alternativa A. Juan e Pablo podem, de maneira legítima, recusar a atuação consultiva e o patrocínio das demandas judiciais, respectivamente, sem que isso implique violação aos seus deveres profissionais. Bom, a fundamentação se dá
nos termos do artigo 4º do Código de Ética e Disciplina da OAB, que diz que o advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico, ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Bom, e o artigo 4º, parágrafo único, diz que é legítima recusa pelo advogado do patrocínio de causa e de manifestação no âmbito consultivo de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou que contraria a orientação que tenha manifestado anteriormente. Dessa forma, a alternativa A, que diz que ambos os advogados, Juan e Pablo, por já terem em demanda trabalhista sustentado uma certa tese, uma determinada tese, não poderão ser compelidos, ainda que haja relação empregatícia, a defender tese contrária àquela defendida anteriormente. Então, nesse caso, podemos observar que a alternativa A diz que Juan e Pablo podem, de maneira legítima, recusar a atuação consultiva e o patrocínio das demandas judiciais, respectivamente, sem implicar violação aos seus deveres profissionais. Então, a letra A estaria correta. A alternativa B, C e D estão incorretas, pois violam o artigo 4º do Código de Ética. Bom, podemos observar que a alternativa B diz que apenas Juan pode recusar a atuação consultiva sem implicar violação aos deveres profissionais, o que é incorreto, pois Pablo também pode recusar a atuação de maneira legítima. A C diz que apenas Pablo pode recusar o patrocínio das demandas judiciais, o que estaria incorreto, pois Juan também poderia, de maneira legítima, recusar a atuação dele. E a D diz que as recusas quanto à atuação consultiva e ao patrocínio das demandas judiciais por Juan e Pablo implicam violações aos seus deveres profissionais, o que é totalmente o contrário do que diz o artigo 4º do Código de Ética, que diz que, nesse caso, eles podem sim recusar sem implicar violação aos seus deveres profissionais. Agora vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: Rafaela, advogada, atua como árbitra em certa lide. Lena, também regularmente inscrita como advogada perante a OAB, exerce atualmente a função de mediadora. Ambas, no exercício de suas atividades, tomaram conhecimento de fatos relativos às partes envolvidas. Todavia, apenas foi solicitada a Rafaela que guardasse sigilo sobre tais fatos. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. A. Apenas Rafaela, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomou conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configuram justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como em casos de defesa própria. B. Apenas Lena, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomou conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como em casos de defesa própria. C. Ambas as advogadas, no exercício da profissão, submetem-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomaram conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como em casos de defesa própria. E D. Apenas Rafaela, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomou conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, porém, não se admite a relativização dos deveres de sigilo para exercício de defesa própria. Bom, para responder essa questão, devemos observar, primeiramente, o artigo 35, caput e parágrafo único do Código de Ética e Disciplina da OAB, que diz que o advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que torne conhecimento do exercício da profissão, abrangendo também os fatos de que tenha tido
conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, o artigo 36, parágrafo 2º, diz que o advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional. Portanto, as advogadas Rafaela e Lena, respectivamente, árbitra em determinada lide e mediadora, submetem-se, por imperativo ético, ao dever de guardar sigilo dos fatos que tenham tomado conhecimento em razão do exercício das referidas funções. Então, nesse caso, podemos observar que a alternativa A é incorreta, pois restringe o dever de sigilo apenas a uma das advogadas. Bom, podemos observar aqui, a alternativa A diz que apenas Rafaela deve se submeter ao dever de guardar o sigilo dos fatos que tomou conhecimento, o que está incorreto, pois Lena também deveria submeter às mesmas regras. A alternativa B também é incorreta, pois diz que apenas Lena que deve se submeter ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomou conhecimento, o que está incorreto, pois Rafaela também deveria se submeter às mesmas regras. A alternativa C está correta, pois ambas as advogadas, no exercício da profissão, submetem-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomaram conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como nos casos de defesa própria. Então, ao observarmos o artigo 35, caput, parágrafo único, e também o artigo 36, parágrafo 2º, vimos que ambas devem guardar sigilo daquilo que tomaram conhecimento em determinada lide, pois ambas possuem a função de mediador e árbitro, respectivamente. Então, nesse caso, a alternativa C estaria correta, pois ambas as advogadas devem sim guardar sigilo. Então, a alternativa C correta. Vale destacar o artigo 37 do Código de Ética, que diz que o sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito, à vida e à honra, ou que envolvem defesa própria, que é justamente o que está expresso na alternativa C da referida questão, que fala das causas excepcionais da quebra do sigilo profissional. Então, a alternativa C seria correta. E a D diz que apenas Rafaela, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomou conhecimento, o que estaria incorreto, pois Lena também deveria manter o sigilo, deveria submeter a essa regra, e então a letra D, assim como a A e a B, estariam incorretas. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho. E agora eu vou passar a palavra para o próximo, que irá mostrar mais duas questões da prova de número 26 da OAB. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade nas questões do nosso trabalho e estarei falando a respeito da questão 7. Vamos lá. O advogado Fabrício foi contratado por José para seu patrocínio em processo judicial por meio de instrumento firmado no dia 14/11/2012. No exercício do mandato, Fabrício distribuiu em 23/11/2012 petição inicial em que José figurava como autor. No dia 6/11/2013, nos autos do processo, Fabrício foi intimado de sentença a qual fixou honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$10.000 em seu favor. A referida sentença transitou em julgado em 21/11/2013, considerando que não houve causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, de acordo com a disciplina do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta.
Letra A. A pretensão de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor de Fabrício prescreve no prazo de 5 anos, a contar da data do dia 14/11/2012. Letra B. A pretensão de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor de Fabrício prescreve no prazo de 5 anos, a contar da data do dia 6/11/2013. Letra C. A pretensão de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor de Fabrício prescreve no prazo de 5 anos, a contar da data do dia 21/11/2013. Ou letra D. A pretensão de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor de Fabrício é imprescritível, tendo em vista seu caráter alimentar. Vamos às justificativas para entendermos melhor. Bem, no artigo 25 da EA-OAB, a ação de cobrança de honorários de advogado prescreve no prazo de 5 anos, contando um prazo. Inciso 1º, o vencimento do contrato, se houver. 2, do trânsito em julgado da decisão que os fixar. 3, inciso 3, da ultimação do serviço extrajudicial. Inciso 4, da desistência ou transação. Ou, inciso 5, da renúncia ou revogação do mandato. Bem, vamos às alternativas. Alternativa A. De acordo agora com a nossa justificativa, nós podemos ver que a ela está incorreta, uma vez que o termo inicial para a cobrança de honorários não é a data da assinatura do instrumento de mandato, conforme o que está previsto lá no inciso 2 do artigo 25. A letra B também ela está incorreta, pois o termo inicial para a cobrança de honorários não é da intimação da sentença, mas conforme o que está lá no inciso 2 do artigo 25, mas conforme o trânsito em julgado da decisão. Letra C. Considerando que a sentença transitou em julgado no dia 21/11/2013 e sabendo que o prazo prescricional é de 5 anos, essa alternativa é a correta, porque está previsto lá, conforme o artigo 25, inciso 2, da EA-OAB. Vamos à alternativa D. Incorreta, pois, embora os honorários advocatícios tenham natureza jurídica alimentar, não são imprescritíveis. Bem, vamos agora à alternativa, à questão número 8, que fala: o advogado José Maria celebrou o contrato de mandato há muitos anos com o cliente Antônio para defendê-lo extrajudicialmente em certa questão. O instrumento não previu de forma expressa o prazo de duração do mandato. Considerando a hipótese descrita, assinale a alternativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. Ausente previsão de prazo no instrumento, o contrato de mandato extrajudicial é válido e será extinto pelo decurso do prazo de 15 anos, salvo renovação expressa. Letra B. Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e não será extinto pelo decurso de qualquer prazo. Alternativa C. Ausente prescrição de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é anulável e não será extinto pelo decurso de qualquer prazo, mas a anulabilidade pode ser pronunciada por decisão judicial mediante alegação dos interessados. Ou letra D, ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e será extinto pelo decurso do prazo de 20 anos, salvo renovação expressa. De acordo com o que está previsto no artigo 18 do CED,
o mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo, salvo se em contrário for consignado no respectivo instrumento. Em breves palavras, na procuração não houve designação de prazo de vigência do mandato. E o mandato permanecerá válido até que seja extinto por outra causa, como, por exemplo, em caso de renúncia, pela revogação ou subestabelecimento sem reserva de poderes. Vamos agora às alternativas. A correção das alternativas, sendo que a alternativa A ela está incorreta, pois ausente previsão de prazo no instrumento de mandato, este permanecerá válido, inexistindo previsão na legislação ética profissional da advocacia que extingue contrato por decurso de 15 ou 20 anos. A alternativa B está correta, conforme o artigo 18 do CED nos esclarece isso. A letra C está incorreta, pois a ausência de prazo no instrumento de mandato não é causa de nulidade ou de anulabilidade. E, para finalizar, a letra D ela está incorreta, pois ausente previsão de prazo no instrumento de mandato, este permanecerá válido, inexistindo previsão na legislação ética profissional da advocacia que extingue contrato após decurso de 15 ou 20 anos. Então, gente, essas são as últimas questões. Espero que todos tenham entendido nossa apresentação. Quero desejar a todos uma boa noite e fiquem todos com Deus. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Esperamos que tenhamos explicado com bastante clareza, não deixando qualquer tipo de dúvida, mas lembramos também que estamos todos online aqui no chat do portal para o esclarecimento de qualquer dúvida. E desde já agradecemos a atenção de todos e desejamos uma boa noite. Muito obrigada.